Capacitação NR10 complementar CEP. Definição de CEP. Sistema elétrico de potência é o conjunto de instalações e equipamentos destinado à geração, transmissão, distribuição, até a medição, inclusive. Além do CEP, temos o SEC, ou Sistema Elétrico de Consumo, que é o conjunto de instalações e equipamentos elétricos após a medição, seja a instalação residencial, comercial, rural ou industrial. O sistema elétrico de potência tem a função de fornecer energia elétrica aos usuários, grandes ou pequenos, com a quantidade adequada no instante em que for solicitado. SIM, Sistema Interligado Nacional. O SIM é a interconexão dos sistemas elétricos por meio da malha de transmissão que propicia a transferência de energia entre subsistemas e permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. É formado por empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora do SIM, em pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região amazônica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, é uma entidade brasileira de direito privado, sem fins lucrativos, que é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL. Geração. Geração de energia elétrica é a transformação de energia hidráulica, térmica, solar, eólica e outras em energia elétrica nas usinas de geração. Nas grandes usinas geradoras, o nível de tensão na saída dos geradores está normalmente na faixa de 6.000 a 25.000 volts. A frequência utilizada como padrão no Brasil é de 60 Hz. Cada país tem seus valores padrões para tensão e frequência. O Brasil possui mais de 3.000 usinas em operação, gerando mais de 126 milhões de kW de potência. Transmissão. Junto às usinas, subestações elevadoras transformam a energia para um nível de tensão adequado, o qual é função da potência a transportar e as distâncias envolvidas. As tensões usuais de transmissão adotadas no Brasil, em corrente alternada, podem variar de 138.000 volts até 765.000 volts, incluindo nesse intervalo as tensões de 230.000, 345.000, 440.000 e 500.000 volts. No Brasil, existe um sistema que opera em corrente contínua, o sistema de Itaipu, com nível de tensão de mais ou menos 600.000 volts. Um sistema de transmissão em corrente contínua, com dois condutores metálicos,
equivale na prática a um circuito duplo de corrente alternada, dispondo da mesma confiabilidade e a um custo menor, inclusive no que tange a uma menor utilização de faixas de passagem. Para se escolher transmissão entre os sistemas de corrente alternada ou corrente contínua, são feitos estudos técnicos e econômicos. Sistemas de corrente contínua começam a se mostrar viáveis para distâncias acima de 600 a 800 km. Distribuição. As linhas de transmissão e de subtransmissão convergem para estações de distribuição, onde a tensão é abaixada, usualmente para o nível de 3,8 mil volts. Nas linhas de distribuição existem dois circuitos, o de tensão primária, em alta tensão, e a tensão secundária, de baixa tensão. O circuito primário padrão é trifásico, sem nêutron, sendo assim com 3 condutores, e o circuito secundário padrão é trifásico, mas com 4 condutores, pois há o nêutron. Quanto ao nível de tensão de distribuição secundária, observam-se os seguintes valores nominais mais frequentes em São Paulo: 127,220 volts ou 220,380 volts. Para as redes que utilizam transformadores com secundário em estrela aterrado, valores entre fase e neutro e entre fases: 115 e 230 volts. Para as redes que utilizam transformadores com secundário em delta aberto ou delta fechado, ou delta com neutro, utilizado pelo eletropaulo, valor entre fase e neutro e entre fases. 220 volts para secundário em estrela isolado, utilizada pelo eletropaulo no suprimento de alguns municípios, tais como Santos e Cubatão, entre outros. Na zona subterrânea de distribuição da eletropaulo, os níveis padronizados são de 120 e 208 volts, valores entre fase neutro e entre fases.